Olá, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Esse daqui é o canal Fica Ligado, você aí do YouTube, que está assistindo meu vídeo aí no TikTok, Facebook, tá? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o professor Leonardo da Mata, né? Hoje a gente vai aprender aula de Química, né? Sobre os tipos de reações químicas. Então você vai ver o que é uma reação de adição, o que é uma reação de deslocamento, o que é uma reação de simples troca, o que é uma reação de dupla troca, né? Quais são esses tipos de reações? Então vamos lá no quadro? Vamos lá? Então aqui, ó, aula de Química, tipos de reações químicas. Então, o primeiro tipo de reação química que a gente vai estudar é reação de síntese, tá? Então, qual é a concepção de reação de síntese? É quando dois ou mais compostos se unem para formar uma substância. Então, vamos ver aqui esse exemplo hipotético. Então, aqui, ó, você tem A reage com B. Aqui nessa parte aqui você tem a parte dos reagentes, aqui do produto. Então, A reage com B, originando o produto C. Aqui, ó, outra reação química hipotética. A reage com B, reage com C, originando D. Então, esse exemplo aqui é o exemplo hipotético aqui de reação de síntese ou de adição, em que dois ou mais compostos se uniram, dando origem ao quê? A um produto só. Qual é o exemplo na prática real? Ora, a reação química aqui, ó, da formação da chuva ácida. E essa reação química também ocorre no nosso tecido sanguíneo, né? O dióxido de carbono reage com a água, originando o quê? O ácido carbônico. Então, o dióxido de carbono, o óxido ácido, vai reagir com a água, originando um ácido. Então, dois compostos aqui se uniram, formando um só. Com outro tipo aqui, ó, reação química entre o carbono, oxigênio e oxigênio. Então, aqui, ó, carbono reage com oxigênio, dando origem ao que é o dióxido de carbono, conforme vocês viram aí no meu vídeo sobre ligação covalente, né? Reação que compartilha elétrons. Professor, qual outro nome que essas reações químicas podem receber? A reação de síntese pode receber o nome também de adição. Então, tanto faz falar reação de síntese como adição é a mesma coisa. Outro tipo de reação aqui, ó, reação de decomposição. O que é reação de decomposição? Então, conforme está aqui, ó, é quando uma substância se degrada, isto é, se destrói, se transformando em dois ou mais produtos. Tá? Então, é quando uma substância se destrói, se transformando em dois ou mais produtos. É o caso aqui, ó. W se destruiu, se degradou, dando origem ao quê? A X e Y. Então, o reagente deu origem ao quê? A dois produtos, X e Y, nessa reação química aqui hipotética. E no exemplo real, eu posso muito bem aqui pegar a reação química ao contrário, né? O ácido carbônico é um ácido muito fraco. Então, ele pode se degradar, dando origem ao quê? A dióxido de carbono e água. Tá? Essa reação química aqui também pode ocorrer no nosso organismo, né? Na região ali do pulmão, os alvéolos pulmonares, né? Um dos mecanismos de transporte de dióxido de carbono. Então, a reação aqui de quê? De decomposição. Com outro caso clássico também, proteína, por exemplo. A proteína ela pode se degradar, dando origem ao quê? A dois ou mais compostos, no caso dos aminoácidos. Então, a proteína ela pode ser destruída, dando origem ao quê? A aminoácidos. Ah, qual é o nome dessa reação química aqui? Reação de decomposição. Pode receber também o nome que? Reação de análise. Reação de decomposição ou reação de análise. Qual outro tipo de reação química aqui? Ó, reação de simples troca. O que é reação de simples troca? Então, conforme está aqui, ó, é a reação entre uma substância simples. Professor, o que é substância simples? É aquela substância formada por um tipo só de átomo. No caso aqui, o exemplo aqui é o oxigênio. Só tem átomo de oxigênio. Então, uma reação química entre uma substância simples e outra substância composta. Ah, professor, o que é substância composta? É o quê? Formado por dois átomos diferentes. No caso aqui, a água é uma substância composta, porque ela é formada o quê? Por hidrogênio e oxigênio, dois átomos diferentes. Qual é o exemplo aqui? O exemplo hipotético. A reage com B e C, são os reagentes. Isso aqui é o produto da reação, B mais A e C. Então, o A aqui ele vai reagir com B. Ele é mais reativo com B, então ele vai deslocar o B, vai deixar o B sozinho e se unir ao C, formando o quê? AC. Isso aqui é a reação química o quê? De simples troca, tá? Então A vai deslocar o B, vai deixar o B sozinho e vai se unir a C. E a reação química entre zinco no estado sólido reage com o ácido clorídrico que está no estado físico gasoso. Então o zinco ele vai ser mais reativo do que o hidrogênio, então ele vai o quê? Ele vai deslocar o hidrogênio, deixar o hidrogênio aqui sozinho aqui, gasoso, vai se desprender, formando o cloreto de zinco sólido. Então, esse exemplo aqui, o quê? De reação química simples troca. Professor, qual outro nome que pode receber? Ó, deslocamento. Então, reação química o quê? De simples troca ou pode receber o nome também de deslocamento, tá? Que é a mesma coisa. Voltando aqui, dupla troca ou permutação.
é quando duas substâncias compostas reagem entre si, originando outras duas substâncias compostas. Então, dupla troca ou permutação é quando você vê aqui duas substâncias compostas reagindo entre si, originando outras duas substâncias compostas. Então, nesse exemplo aqui hipotético, eu vejo o seguinte: AB vai reagir com CD, certo? O que vai ocorrer aqui? Vai ocorrer o seguinte: esse A, ele vai se ligar ao C. O A vai se ligar ao C e o B vai se ligar ao D. Tá vendo? O A vai se ligar ao C, formando o quê? Formando AC. Mais o B vai se ligar ao D, formando o quê? BD. Tá vendo? Isso aqui é um tipo de reação de dupla troca ou permutação, né? Quer dizer, houve novas combinações aqui, originando novas substâncias compostas, tá? Então isso aqui, ó, AB vai reagir com CD, originando AC e BD. O A vai se unir ao C, formando AC, e o B vai se unir ao D, formando o que? BD. Professor, que tipo de reação química é essa? Aula de ácido-base, né? Que está meu vídeo aí, de ácido-base. Reação química de ácido-base. Isso é quando a reação química ela tem a neutralização total, tá? Então, reação química de ácido-base sempre vai originar o que? Sal e água, como está aí na minha aula aí sobre funções inorgânicas. É ácido, base, sais e óxido. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui é um tipo de ligação química de reação do tipo dupla troca ou permutação. Você vê aqui um ácido clorídrico vai reagir com hidróxido de cálcio. O que vai acontecer aqui? Esse ácido clorídrico, esse cloro aqui, ele vai se unir ao sódio, formando o quê? Formando o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Muito usado aí no tempero aí para melhorar o sabor da comida. E toma cuidado, o exagero dele causa problema de saúde, tá? Causa problemas no coração, hipertensão. Toma cuidado, tá, gente? Para você não exagerar nisso daqui, no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. E o hidrogênio o quê? Ele vai se ligar ao OH, a hidroxila aqui do hidróxido de sódio, originando o quê? Originando isso daqui, ó, a água, tá vendo? Originando a água. Então, a reação química entre hidróxido de sódio, entre ácido clorídrico e hidróxido de sódio, dá origem ao quê? Dá origem ao cloreto de sódio mais água. Essa reação aqui chama reação de neutralização. Então, você está diante de quê? De um ácido e de uma base. O ácido vai reagir com a base, originando o quê? Sal e água. Reação de quê? De neutralização, porque o pH aqui, ó, é em torno de 7, é neutro, tá? Isso daqui é um tipo de quê? De reação do tipo dupla troca ou permutação. Por quê? Porque duas substâncias compostas se uniram, originando outras duas novas substâncias compostas aqui. Está formado o quê? Por átomos diferentes. Outro exemplo aqui, ó. 2 mols de ácido clorídrico reagem com 1 mol de hidróxido de cálcio. O que vai acontecer aqui? Essa reação química aqui ocorre no meio aquoso, tá? Por isso que eu coloquei água aqui em cima dessa seta aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Esse cloro aqui, ele vai se ligar ao cálcio, formando um outro tipo de sal, tá? Formando o que? O cloreto, tá? Vou colocar aqui, ó, CaCl2, cloreto de cálcio, que é um tipo de sal, tá? Cloreto de cálcio. E vai originar o que? Vai originar a água, H2O. Tudo bem, pessoal? H2O. Vou equilibrar aqui, ó. Aqui tem 2 mols de hidrogênio, tá? Porque esses dois aqui multiplicam o hidrogênio. E aqui tem 2 também, 2, 2, 4. Vou colocar o 2 aqui, ó. Equilibrei o oxigênio, tá? Equilibrei o hidrogênio. Oxigênio, tá o quê? Tá aqui, ó. 2 multiplica o oxigênio. Também, o 2 também está multiplicando o oxigênio. Já está balanceada a equação, tá? Então, esse daqui é um tipo de ligação química do tipo dupla troca. Por quê? Porque duas substâncias compostas, formadas por átomos diferentes, reagiram originando outras duas substâncias compostas. No caso aqui, o ácido reagiu com a base, ácido clorídrico reagiu com hidróxido de cálcio, originando o quê? E essa reação química ocorre no meio aquoso, originando o quê? Cloreto de cálcio, tá? Cloreto de cálcio aqui, mais a água, 2 mols de água. Falou, pessoal? Um abraço aí e bons estudos.